Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre os povos indígenas originários do atual território brasileiro. E aí eu vim com esses acessórios indígenas para que possamos gravar bem esse estudo, certo? Por volta de 6.000 anos atrás, as condições climáticas do Brasil tornaram-se semelhantes às de hoje. E os grupos humanos ainda não praticavam a agricultura, os grupos humanos que viviam aqui. Eles sobreviviam da caça de pequenos animais e da coleta. Na região sul, despontaram povos que produziam instrumentos de pedra. Alguns habitavam em cavernas e outros a céu aberto. Na região sudeste, outros povos viviam na floresta e, além de caçarem, coletavam moluscos fluviais e frutos silvestres, com destaque para o pinhão. As terras do Brasil Central e Nordeste também abrigaram caçadores e coletores, que viviam em cavernas ou debaixo das rochas. Desenhos deixados nas paredes das cavernas, esses desenhos são chamados de pintura rupestres, retratavam cenas de caçadas. Vamos falar sobre os sambaquis. O que é sambaquis? Há cerca de 6.000 anos atrás, com a subida do nível do mar, povos começaram a ocupar o litoral, desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. E a abundância de alimentos nessa área do litoral fez com que esses povos litorâneos se fixassem por mais tempo do que aqueles que ficavam no interior e que sempre mudavam de lugar. Em alguns lugares, o acúmulo das conchas de moluscos consumidos por esses povos era tanto consumo que deu origem a verdadeiras montanhas que ficaram conhecidas como sambaquis. Agricultores e ceramistas. Por volta de 4.000 anos atrás, a agricultura começou a surgir no território correspondente ao Brasil atual. Com uma melhor alimentação, o povo começou a quê? A crescer. E as aldeias se tornaram maiores e permanentes. Nessa época surgiu também a cerâmica, lá na região norte. Na Amazônia, os agricultores parecem ter ocupado principalmente as margens do rio Amazonas e seus afluentes. Com o tempo, tornaram-se grandes ceramistas e desenvolveram culturas complexas. Uma das principais tradições cerâmicas estava localizada na atual cidade de Santarém, lá no Pará. Há aproximadamente 3.500 anos, um povo de agricultores e ceramistas ali da região norte, nas regiões da Ilha de Marajó, no Pará, passou por diversas mudanças. E aí, desses povos surgiu uma civilização, a chamada cultura marajoara. Os marajoaras, eles ergueram morros artificiais ao longo dos rios, construindo suas casas em cima dos morros para escaparem das enchentes periódicas que aconteciam. A cerâmica marajoara apresenta alto grau de elaboração. Entre os achados arqueológicos destacam-se as urnas funerárias, os caixões deles. Eram grandes vasos, nos quais os marajoaras depositavam seus mortos para depois sepultá-los. Por volta já do ano 500 da era cristã, do ano 500 depois de Cristo, povos que viviam em grandes aldeias estabeleceram em uma longa faixa de terras que ia de São Paulo até o Rio Grande do Norte. Essas aldeias eram formadas por diversas cabanas e essas cabanas ficavam dispostas em círculos. No Sudeste e no Sul, desenvolveu-se outra área cultural de agricultores e ceramistas. Esses povos, ali da região Sudeste e Sul, se alimentavam principalmente de pinhões, mas também plantavam milho e caçavam. Para escaparem dos ventos frios da região Sul e Sudeste e também de possíveis inimigos, eles construíram habitações subterrâneas interligadas por túneis.
Ainda por volta do ano 500, povos que viviam no sul da floresta amazônica e falavam línguas aparentadas do tronco tupi-guarani iniciaram um grande movimento migratório. Eles, com as suas canoas, saíram lá da floresta amazônica e atingiram o Planalto Central e expulsaram todos os povos que estavam ali no Planalto Central e os habitantes mais antigos que já estavam lá. E aí eles queimavam trechos da floresta para depois plantarem milho e principalmente mandioca. Quando a produtividade diminuía, eles procuravam por novos lugares, razão pela qual eles estavam sempre em movimento, desde lá do norte até chegar no Planalto Central, sempre em movimento. Com o tempo, estes, que são os tupis-guaranis, ocuparam um vasto território. Vamos falar agora mais especificamente dos tupis-guaranis. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil atual, eles encontraram os descendentes dos primeiros habitantes da América, milhares de índios com grande diversidade cultural e linguística. No início, os contatos ocorreram com os tupis do litoral. Os tupis dominavam o litoral entre o Ceará e Cananéia, litoral aqui de São Paulo. Os guaranis viviam entre Cananéia e a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, bem como na bacia do Paraná, Paraguai. No interior, eles estavam ali, no Planalto. No interior, os indígenas que estavam ali, Planalto Central, Amazônia, eles eram vários grupos. E os tupis chamavam esses grupos que estavam ali no Planalto Central de tapuias. E por que eles chamavam de tapuias? Porque esses indígenas que estavam ali no Planalto Central, eles não falavam a mesma língua que os tupis, eles não falavam o tupi e não tinham os mesmos costumes. Os tupis, pessoal, viviam nus ou seminus. Retiravam das florestas a maior parte das matérias-primas de que necessitavam. Ficavam em um território apenas pelo tempo que o solo oferecesse boa produtividade. Acabava a boa produtividade, os produtos daquele solo, eles saíam daquele local. Iam para um novo local, derrubavam um trecho de mapa e limpavam o terreno com queimadas. Há registro de trocas comerciais entre certas tribos. Os tupis do litoral usavam a mandioca para fazer farinha, tapioca, beiju e cauim, que é um tipo de bebida alcoólica. Os peixes eram consumidos assados ou cozidos. A vida tribal envolvia muitas lendas, mitos, cerimônias e crenças. Os pajés eram os chefes espirituais e eles eram responsáveis por curar doenças, preservar as crenças e valores. E os tupis, eles acreditavam numa terra futura sem males. A organização social deles. Apesar da unidade idiomática, de terem o mesmo idioma e a mesma cultura, os tupis nunca se unificaram em uma organização política que lhes permitisse atuar, em conjunto. Cada unidade étnica, ao crescer, podia se dividir em novas entidades. Entre os tupis, homens e mulheres tinham tarefas específicas. Os homens derrubavam e queimavam a mata para o plantio. Eles caçavam, eles pescavam, eles construíam as malocas. Que maloca? Que maloca é essa? Malocas são habitações coletivas feitas de madeira e fibras vegetais e cobertas de palha. E eles também tinham a tarefa de ir para a guerra. E eles produziam o seu armamento, que era arcos, flechas, canoas, e produziam seus adornos também. As mulheres, elas trabalhavam nas roças e coletavam frutos e mariscos. Elas faziam a farinha e o cauim, que é aquela bebida alcoólica, à base de mandioca.
preparavam os alimentos e cuidavam das crianças. Produziam tecidos, objetos de cerâmica, muito artesanato e cestos. Na guerra, elas levavam comida para os homens. As unidades básicas da organização social indígena, as aldeias, também chamadas de tabas, eram formadas por 4 a 7 malocas. Cada maloca abrigava de 50 a 200 indivíduos. As malocas eram construídas em torno de um terreiro. Então, tinha um terreiro, ao redor, em círculos, eram construídas as malocas, certo? E no meio desse terreno era onde aconteciam as cerimônias religiosas, as festas e os rituais. Algumas aldeias eram protegidas por uma cerca de troncos de madeira. No interior de cada maloca, cada família dispunha de um espaço onde eles penduravam as suas redes e acendiam uma fogueirinha dentro da maloca, para poder se aquecer e preparar os seus alimentos também. Então, eram várias famílias ali dentro de uma maloca. Cada maloca, como cada aldeia, tinha um chefe, né, para colocar uma ordem ali na situação. As aldeias também eram controladas por grupo de homens mais velhos, conselhos de chefes, que se reuniam lá no terreiro, lá no meio, para decidir a respeito de assuntos variados. Nas aldeias, os trabalhos mais pesados poderiam ser realizados por mutirões, e em momentos de escassez, de dificuldade, os bens eram divididos para que ninguém passasse por nenhuma dificuldade. Só que nem sempre os recursos eram suficientes para alimentar aquela população que crescia dia após dia. E os conflitos que surgiam dessa situação eram resolvidos com a criação de novas malocas, organização de novas aldeias ou até guerra para conquistar mais territórios, mais espaço. A guerra foi uma instituição fundamental das sociedades tupis, visando primordialmente, as guerras tinham o objetivo principal de captura de prisioneiros. Para quê? Para execução ritual. Mas também eram feitas as guerras pela disputa por novos territórios. Os inimigos mais valentes, capturados nas guerras, eles eram mantidos durante semanas ou até meses, eles eram bem tratados, recebiam uma boa alimentação e cuidados especiais. Por quê, gente? Porque eles seriam mortos em uma cerimônia. Eles eram mortos da seguinte maneira: eles eram executados com um golpe na nuca, tinham seus corpos preparados, né? Passava tempero, preparava aquele corpo pelas mulheres e depois eles eram devorados por todos os membros da aldeia em um ritual antropofágico. Antropofágico, Pro. O que é antropofágico? Vamos ver. É a antropofagia, que é o ato de comer ou devorar a carne de uma outra pessoa. Os especialistas acreditam que quando eles faziam isso, quando os tupis agiam assim, eles esperavam assimilar a força e a valentia daqueles inimigos. Da mesma forma também, eles exerceriam desse jeito uma espécie de vingança por seus parentes mortos em outras guerras. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que você tenha aprendido sobre um pouquinho mais e aprendido sobre esses povos indígenas que já estavam aqui no nosso Brasil. Cerca de 6 mil anos. Há quem diga 50 mil anos antes dos portugueses chegarem aqui e do Brasil virar Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau.